TikTok, na página do Senhor Salvador Jesus Cristo. Para quem se óculos aí? Mais um vídeo. Deus tem nos abençoado grandemente. Muito calor, irmão. Hoje eu tive mais uma surpresa no YouTube. Mais uma pessoa se inscreveu, 268 inscritos agora. Que Deus abençoe vocês que estão inscritos e vocês que têm compartilhado, que têm acompanhado também. Sei que tem alguns que não tem YouTube, não tem como, mas eu tenho lá no Instagram também. Tem as mensagens que eu deixo no Messenger, 10 minutos lá no TikTok. E Deus os abençoe, meu irmão. Estou feliz com o Senhor. Quero agradecer cada um de vocês pela mensagem, pelo apoio que vocês têm me dado. Cada mensagem que eu recebo é um apoio. Vocês me dão. É uma força. São verdadeiros anjos que Deus colocou no meu caminho. Vamos para mais um vídeo, irmão. Vou começar assim. Obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado pelo alimento. Obrigado pela casa que o Senhor me deu, pela família. Obrigado por cada oportunidade que o Senhor me dá de falar do Teu nome, Pai, do Teu amor, da Tua grandeza, da Tua misericórdia, Pai. Pai, perdoa os meus pecados, eu sou um pai, eu sou pecador. Que eu falei, que eu pensei, que eu toquei, que eu vi que desagradou o Senhor, perdoa-me, Pai. Perdoa da minha casa, somos falhos, temos o Teu Espírito para trás de nossas falhas. Pai, fala conosco hoje no livro do Salmo 97, versículo 10. Fala também no livro de Eclesiastes, no capítulo 8. Não sei o que nós queremos ouvir, mas que Deus tenha a falar conosco, Pai. Fala para que nós possamos aprender cada dia mais do Senhor, Pai. Que eu só possa, Pai, colocar na minha mente, no meu coração, nos meus lados, só possa ser aquilo que agrada do Senhor, Pai. Pai, usa-me como canal de bênção para essas vidas, Pai, que o Senhor colocou junto comigo, Pai, nas redes sociais. Abençoe o lado de cada um deles, abençoe, Pai, para agora o Teu santo nome, amém. Irmão, o livro do Salmo 97, versículo 10 diz assim: Vós que amais o Senhor, aborrecei o mal. Ele guarda as almas dos seus santos. Ele os livra das mãos dos ímpios. Nós, você que ama o Senhor, procura, que aborrece o mal. Você que ama o Senhor precisa aborrecer o mal. Você não pode andar na maldade. Você não pode fazer coisas que agradam o Senhor, porque você ama o Senhor. Nós nos afastamos de tudo aquilo que agrada o Senhor, com as nossas falhas, mas nós devemos procurar agradar cada dia mais o Senhor. Porque o salmista fala, ele guarda a alma dos seus santos, ele guarda a alma daqueles que se chegam a ele guarda a nossa alma, livra da sepultura. A alma não é a carne, meu irmão. Às vezes as pessoas pensam que é a carne não. A carne é ser pó, é só virar pó. Mas a alma. Quantos livramentos Deus nos deu do dia que você nasceu até hoje. Às vezes a gente que anda assim, ligado com as coisas, trabalho, preocupado com família, não entendendo o livramento que Deus me dá. Porque eu sei, irmão, quantos livramentos Deus me deu. Quando em acidente, se eu for contar, precisa muito tempo. Só acordei para esse livramento depois que eu parei para pensar na minha vida. Aí eu vi o tanto que Deus foi misericórdia, tanto antes de eu me entregar minha vida a Ele. Ele já sabia, ele tinha um plano na minha vida, ele sabia que eu ia procurar cada dia ser transformado. Assim é com a sua vida. Ele livrou, quantas vezes livrou nossas almas? Quantas vezes ele livrou de acidentes, de laços? Isso que nós aborrecemos mal. Muitas vezes nós fazemos maldade, mas depois vem aquele arrependimento.
Quantas coisas erradas eu fiz. Brincadeiras que entristeceram meus colegas de trabalho, minha família. Mas depois que eu ia refletir, na hora, essa hora boa é a hora da gente dormir, da gente deitar, encostar a cabeça travesseira. É aquele arrependimento, pensa, por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo com fulano? Sabe por quê? Porque a nossa alma aborrece o mal. Às vezes a gente brincar, fazer perversidade, mas nossa alma ela se aflige por causa disso. E Deus tem cuidado da minha alma, da tua alma. Ele guarda a nossa alma. Ele livrar da mão dos ímpios. Quantas vezes pessoas que te desejam mal, pessoas que te perseguiram, tentaram te derrubar, quantas vezes Deus te livrou da mão dele? Quantas vezes você foi livre da mão do salteador? Eu já fui muitas vezes. Deus já me livrou de minha alma de tanta coisa. E hoje eu estou aqui para louvar e engrandecer o nome dele. Hoje eu sou um testemunho vivo do que Deus é na nossa vida. Deus está aqui hoje com vocês e é um grande livramento que Deus me deu. Para mim e para minha família. Porque quando eu fui em 2005, se eu tivesse, então aquilo que eu parti naquele tempo, como será que estaria minha família hoje? Deus cuida. Mas ele entendeu que a minha família ainda está precisando de uma cabeça. Mesmo da dependência dele, mas Deus viu que ele precisava de mim do jeito que eu estava. Machucado, dependente. Isso também é uma lição para eles. O futuro deles. Esposa, filhos e netos. Irmãos. Eu não tiro os irmãos, eu deixo ele também. Cunhados, quantas pessoas da minha parentela que me serviram nesse tempo. Deus preparando eles para coisas piores, porque Deus livra a nossa alma da mão do injusto. É porque Deus te ama, Deus me ama, que Ele age assim na nossa vida. E se você algum dia ficar dependendo de alguém, não se aborreça, não questione a Deus, não murmure. É porque Ele tem um plano não só na tua vida, é porque Ele está te preparando para coisas melhores. E Ele está preparando também a tua família, teu familiar, teus amigos. Deus Ele prepara, Ele usa eu, você, para preparar as pessoas também. Como é que Deus preparou Davi para o reinado? Tomando conta de ovelhas, apacentando ovelhas do parentesco. Ali ninguém sabia, nem Davi sabia. Mas Deus estava preparando ele para ser rei, para apacentar o povo de Israel. Às vezes ele não entende, irmão. Mas é assim que Deus prepara. O plano de Deus não é igual ao meu, não é igual ao seu. Vamos agora, irmão, para o livro de Provérbios. Eclesiastes, perdão. No capítulo 8. Por enquanto, hoje nós estaremos fechando o livro de Eclesiastes até daqui mais uns meses, talvez. Lá para o ano de 2026, se Deus assim permitir. Amanhã nós estaremos no livro de Cantares, vai ser só um capítulo. E nós vamos seguindo, irmão. Eclesiastes, no capítulo 8, diz no versículo 1 ao 5, a obediência ao rei. O livro de Eclesiastes ensina a obediência ao rei. Quando diz esse rei, ele está falando do rei da terra, dos homens que reinam no seu país, dos seus governantes. Lá no livro de, se eu não me engano, de Hebreus, aos Hebreus, fala o Edal Romano, um desses livros. Olha lá, é fácil, Romanos, ou Eclesiastes, ou aos Hebreus,
você vai encontrar a obediência ao rei, que toda autoridade foi constituída por Deus. As autoridades terrestres também, o seu presidente, o seu governador, o seu prefeito, todos eles foram constituídos por Deus. E nós devemos obediência a ele, honrar, porque a autoridade foi constituída por Deus. Então nós devemos obediência. O livro aos Hebreus, aos Romanos, eu tenho essa dúvida, irmão. Ele fala que a lei ela é boa para aqueles que a cumprem. Nós devemos obediência ao nosso governante. O livro da Eclesiastes fala de obediência ao rei. Aí quando nós vemos a obediência ao rei, estou falando do rei, da pessoa que reina, o que governa na sua cidade, no seu país. Mas agora aqui também está falando do rei maior, que é o rei da glória, o rei eterno, Deus. Se nós devemos obedecer às autoridades terrestres, imagine a autoridade de Deus, irmão. Que fez tudo, fez o homem, a sua imagem semelhante, fez os céus e a terra, nos deu vida, nos deu saúde. Quanto mais nós devemos honrar a autoridade e a obediência a Ele. A obediência de quê, meus irmãos? Nos mandamentos, nos estatutos, nos juízos que Deus deixou escrito através da Bíblia, nos ensinamentos sagrados. Nós devemos obedecer esse Rei da Glória. Assim como ele nos ensina que nós devemos temer também as autoridades terrestres, as autoridades civis, a autoridade do homem, do governante. Todos têm autoridade dada por Deus. Aos juízes, aos magistrados. Nós vamos encontrar isso lá no... Eu deixei uma dúvida, mas a dúvida está entre Hebreus e aos Hebreus e aos Romanos. São livros pequenos, 16 capítulos Romanos e 14 capítulos aos Hebreus. É fácil de encontrar. Ou então você procura o Google, eu não gosto. Eu prefiro folhear, que eu vou aprendendo. Mas muitas vezes a pessoa procura, mas ser mais rápido, procura nele. Ele vai te formar o livro certinho. Capítulo, tudo certo. Mas é bom a gente ler a Bíblia para aprender. Eu gosto, eu passo horas, se for necessário, folheando minha Bíblia. Às vezes, quando é para me pregar, eu não preparo pregação. Aí eu vou procurar, eu ponho aquela que eu vou na cabeça, que eu vou procurar onde está. A hora que eu acho, eu fecho a Bíblia. E na hora que eu chego na igreja, onde for para ministrar, eu abro naquele livro. Eu não guardo palavra, não. Minha memória, toda a vida, eu não sou de guardar a memória. Eu não sou de decorar. Eu leio e vou aprendendo devagarzinho. Então vamos ler os 5 versículos do capítulo de Hebreus, de Eclesiastes. Diz assim: quem é como sábio, e quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, e a dureza do seu rosto se muda. Eu digo, observa o mandamento do rei, e isso em consideração o juramento que fizeste a Deus. Não te apresse em sair da presença dele, nem persista em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer. Porque a palavra do rei tem autoridade, e quem lhe dirá que faz? Quem guarda os mandamentos não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. Isso é obediência ao rei, aqui as autoridades terrestres. Não devemos perguntar por que você fez essa lei, por que você está fazendo isso, não. Não devemos questionar, porque nós não sabemos nada. Imagine a autoridade de Deus, por que o Senhor fez o céu? Por que o Senhor me deixou passar por esse momento difícil? Porque não questione. Não questione a autoridade terrestre.
Não questione juízes, não questione, mas não questione ao meu Deus, ao teu Deus, que ele sabe o que faz. Todo pessoa, todo governante da terra, meu irmão, quando ele está preparando para ser o governante, ser um presidente, um governador, ele passa tempo estudando o que está necessitando, onde ele precisa trabalhar. Só que hoje nós temos, não é somente o governante, não é somente o rei, o que ficou mais difícil para o homem, por isso. O rei, ele mandava, tinha os seus conselheiros, tinha os príncipes, e eles tocavam a ideia. Hoje, com a lei no Brasil, vou falar do Brasil, não vou falar do outro país que eu não conheço. Para ser uma lei, um trabalho, ser feito do jeito que ele prometeu, que ele falou, porque ele fala, ele promete, mas ele esquece que ele depende. Por exemplo, vamos falar do presidente, o governador, ele depende dos deputados, senadores, deputados federais, estaduais, do prefeito. Ele depende ele promete muito, né? Mas depende da aprovação dos vereadores, é a maioria. Por isso tanto suborno tem na terra, né? Especialmente nossa terra chamada Brasil. A ganância do homem. Mas graças a Deus que nós temos um rei eterno que reina. E o que é certo já vai cobrar. Ele já começou a cobrar da terra. Nós que não percebemos, porque nós estamos preocupados com o nosso dia a dia, com o nosso fazer, com os nossos apelos, com as nossas lutas. Mas Deus já começou a trabalhar. O juiz de Deus está sobre a terra. Do versículo 2, 6 até o 17, reflexão sobre a prudência. Nós devemos ser prudentes naquilo que nós falamos. Antes de nós abrir a boca, nós temos que pensar bem, meditar, para saber o que nós vamos falar. Temos que refletir bem, né? E quando nós fazemos errado, temos que refletir para consertar o que nós erramos. Porque para todo propósito há seu tempo e juízo, porquanto a miséria do homem pesa sobre ele, porque não sabe o que há de suceder, quando há de ser, quem lhe dará a entender? Nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito para os reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte, como também não há licença nesta peleja, nem tampouco em piedade livrará os ímpios. Tudo isso foi quando apliquei o meu coração a toda obra que se faz debaixo do sol. Tempo há que um homem tem domínio sobre outro homem, para desgraça sua. Assim também veio os ímpios serem sepultados com honra, mas os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade, na qual atuaram retamente. Também isso é vaidade. São as vaidades da terra, são as vaidades do mundo. Temos que refletir de tudo que nós vamos fazer, que nós vamos falar. Não devemos questionar sobre o dia de amanhã, porque essa luta, não devemos questionar as leis que foi posta sobre nós. Não devemos questionar porque a pessoa ela é mais forte que nós ou maior do que nós. Não devemos olhar o bem que nós fizemos e trocar com o mal que a pessoa fez. Não devemos comparar uma coisa a outra, isso tudo é vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidade. E vai haver um tempo em que Deus vai cobrar do justo e do injusto. Havia um tempo em que o que nós fizemos nessa terra, para bem e para mal,
vai vir a nossa mente, vai vir para nós vermos os nossos erros. A desobediência que nós tivemos com as leis que o Senhor pôs sobre essa terra. Não vamos se preocupar se o ímpio ele prospera mais que você. Ímpio é a pessoa que deseja mal, a pessoa que adquire bem mal adquirido, a pessoa gananciosa. Essa palavra ímpio ela tem muitas direções para muitas coisas dentro da Bíblia. Na hora de tudo nós devemos entender. Esse ímpio aqui é pessoas que fazem mal, que procuram derrotar as pessoas para só fazer o mal, são pessoas soberbas, arrogantes, prepotentes, pessoas que só fazem mal. Mas tudo isso havia julgamento, porque Deus lá de cima está olhando. Para todos nós é que Ele conhece. Tudo que nós passamos, Ele sabe. Ele não lança isso. Seu sofrimento, sua alegria, sua tristeza, Ele não lança fora. Ele retém para aquele grande dia Ele apresentar o nosso galardão. Versículo 17. Então vi toda a obra de Deus, e que todo homem não pode entender o que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe para descobrir, porém não achará. Ainda que o sábio diga que irá conhecê-la, nem por isso a poderá alcançar. Não pense que com a sua sabedoria, com a minha sabedoria, com a nossa sabedoria, nós vamos entender o que foi feito aqui na Terra, como foi feito e por que foi feito. Há muitos estudiosos, nós aprendemos isso quando estamos na escola, né? Principalmente você que estudou bem, eu estudei pouquinho, mas com a leitura de livros, de jornais, a gente tem entendimento. O homem até hoje questiona Deus. Por que tantas as coisas? Mas não questiona Deus, ele sabe todas as coisas. É dele, por ele e para ele. Nós somos apenas peregrinos aqui. Essa é a mensagem de Eclesiastes, capítulo 9, 8. Vamos orar, meu irmão. Senhor, soberano, glorioso, eterno Pai. Estamos aqui, Senhor, mais uma vez na Tua presença, agradecendo por mais um dia, mais um vídeo, agradecendo pela Tua palavra, Pai. Pai, eu coloco na Tua presença, nas Tuas mãos, a necessidade de cada um de nós, Pai. O Senhor sabe por quem o Teu filho, a Tua filha está orando, sabe a petição de cada um, Pai. Pai, eu peço ao Senhor, Pai, que supre, Pai, a necessidade de Teus filhos, das Tuas filhas. São portas que precisam ser abertas, são causas na justiça que precisam ser resolvidas, Pai. São lares que estão sendo destruídos pela obra do engano, pela feitiçaria, pela inveja, pela prostituição, pela droga. Restaura esse lar, restaura essa família. Tem pessoas, Pai, que estão precisando do milagre do Senhor. Você é Deus do impossível, Pai. Trabalho de saúde desse homem, dessa mulher, Pai. O Senhor é o médico dos médicos, Pai. Tudo está nas Tuas mãos. Tudo é do Senhor, Pai. Eu peço que abençoe Teus filhos e Tuas filhas. Em nome do Senhor Jesus, amém. Irmão, Jesus Cristo está voltando. Jesus te ama, eu também te amo. Um bom final de tarde, uma boa noite de terça-feira, uma boa noite de repouso. Um abraço, irmão Jorge, fica na paz do Senhor Jesus Cristo.